Bom, vamos lá, métodos para string aqui no Python. Mais alguns métodos, né, para string. E, bom, vou começar criando minha frase já. Minha frase aqui ela vai ser inverno. Eu vou colocar ela com letra minúscula, porque o método que eu vou aplicar vai envolver letra minúscula. Bom, se eu der print aqui, no caso da minha frase, já apertar o ponto aqui para inserir o método, e eu colocar is lower, no caso, e fechar, ele vai dar true. Então eu tenho esse método aqui, que ele checa se tudo está em lowercase, no caso lowercase é em minúsculo. Geralmente você vai ter que fazer uma migração para o inglês aqui em programação, porque os códigos estão tudo em inglês, então você tem que entender o que quer dizer. E basicamente isso daqui do jeito que é falado, ele é conferido, esse boolean. É bem tranquilo. Porque do mesmo jeito que tem is lower, se eu vier aqui, ó, print, no caso, frase, ponto, is upper, se eu fechar, ó, ele vai dar false. Que no caso, upper é de uppercase. Se a primeira aqui fosse maiúsculo, no caso, se fosse assim, ó, print, por exemplo, eu posso ter assim, ó, inverno maiúsculo na verdade, né? E aí eu aplico o método isUpper, eu fecho ele é true. Ó, você vem aqui, ó, print, no caso, inverno com i só, maiúsculo, e isUpper. Ó, ele vem aqui é false, no caso, ele precisa do inverno inteiro maiúsculo, ele quer tudo maiúsculo. Aí é tudo uppercase ou se não tudo lowercase, no caso. Essa é a ideia basicamente. Mas eu posso aplicar outras coisas também. Se eu vier aqui print, eu vou colocar meu inverno aqui dessa vez, e eu colocar aqui, ó, vou deixar minúsculo, inverno, colocar alguns símbolos aqui, por exemplo, e aí agora eu fecho isso daqui, e eu venho e pergunto se ele é lower, ó, is lower, ó, ele vai dar true, porque ele só confere se o alfabeto ele é lowercase ou se o alfabeto é uppercase. Então se eu pegar esse mesmo cara aqui no caso, eu vim aqui, ó, e colocar tudo em maiúsculo, inverno, o que ele vai me dar? Ele vai me dar false, porque aqui é upper. Então, no caso, esse aqui, ele é uppercase. Então é um boolean. Trabalhar com boolean é sempre para você ver se está verdadeiro ou falso, né? Ó, is upper. Ó, ele deu true aqui nesse código aqui, nesse script aqui. Beleza? Então bem tranquilo essa é a ideia do upper, do lower. E agora tem outro método aqui que eu vou imprimir aqui, né? No caso. Se eu aqui, ó, as bandeiras dos países. Eu venho aqui, aplico o método style, no caso, e ele vai conferir se é título. É título, sim, é título. Porque título é quando você tem o primeiro de cada palavra maiúsculo. Isso aqui é um método. Porque, por exemplo, se eu venho aqui, ó, print, no caso, eu venho as bandeiras dos países, fica mais fácil de entender assim. Eu aplicar aqui o title, ó, ele vai colocar tudo em title no caso. Aqui não estava em title, estava tudo lowercase, foi para title, tá vendo? Essa é a ideia desse método aqui, bem de boa. Tem um método também que ele é alfabeto, no caso, ó, print, eu venho aqui, ó, vou colocar o mesmo, as bandeiras dos países, aí eu venho aqui e eu coloco is alpha, ó, ele dá false, porque nem tudo é alfabeto aqui, por quê? Porque basicamente eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho esses espaços. Esses espaços, eles não são alfabeto, eles são os espaços mesmo. Então vem aqui, se eu tirar, por exemplo, ele confere para mim se é tudo alfabeto. Ó, true, entendeu? Essa é a ideia basicamente. Esse none aqui só saiu porque eu dei um misclick aqui no teclado. Bom, e agora, do mesmo jeito que ele vê se é alfa, se é alfabeto, né, no caso, ele também confere se é números. Então eu tenho uma quantidade de números aqui, eles são tudo string, né? E isNum, isNumeric, no caso, se eu conferir também, ele vai checar, vai fazer true or false. Porém, eu também tenho o alfanumérico, que no caso eu tenho o numérico e eu tenho o alfa. Tem vários tipos, mas como eu falei, também tem até o espaço. Então, por exemplo, se eu tiver uma coisa diferente aqui, ó, vários espaços, eu perguntar aqui se é espaço, ó, ele vai dar true porque aqui é tudo espaço, entendeu? Então eu consigo também perguntar isso daqui para o software, bem da hora. Também consigo tirar espaço, vários tipos de coisas diferentes. Porém, eu tenho aqui, ó,
vários tipos de frases que eu posso fazer e eu posso checar, né, como trabalhar com elas. Bom, outra coisa, por exemplo, se eu vim aqui, eu vou criar uma frase aqui, vou colocar uma frase com um F maiúsculo agora, e eu vou colocar um certo espaço aqui nela, vou colocar um conteúdo aqui no meio, vou colocar mais um espaço, vou dar Enter. Pronto, tem um monte de espaço aqui antes, um monte de espaço depois, e no meio tem a frase aqui, no caso, a palavra, né? Aí se eu quiser aplicar um método nessa frase aqui, no caso, eu posso aplicar um método bem legal, que é o rstrip, no caso. R ele vem de right, right direita, e eu der o strip no espaço da direita, ó, o que vai acontecer? Ó, não tenho mais espaço aqui na direita, tá vendo? Eu não mudei a frase por causa que um string ele é imutável, não pode ser mudado, mas eu criei um novo string com base nesse string, tá vendo? Ele é assim, ó, ele só tem um espaço na esquerda agora. Do mesmo jeito, eu tenho right strip, eu também tenho left string, left strip no caso. Se eu mudar para um L aqui, no lugar desse R, vai acontecer a mesma coisa. Agora eu não tenho mais na esquerda, mas na direita todas as casas de espaço, no caso. Então, eu consigo tirar tudo. Do mesmo jeito que eu tenho o left strip, eu tenho o right strip, eu também tenho o strip, no caso. Que se eu pegar isso aqui, ó, eu tirar o R, vai ser só strip. Então ele tira todos os espaços. Agora, esse monte de espaço que eu tinha, ele vem e joga fora. E eu fico com a palavra do jeito que ela às vezes tem que ser, né? Essa é a ideia, basicamente. Mas o legal do strip é que você pode tirar algumas coisas também desse strip, no caso. Bom, se eu vier aqui, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, navegador, por exemplo, navegador. Eu vou usar o Google Chrome aqui, ó, Google Chrome. Beleza. Se eu quiser, por exemplo, tirar alguma coisa desse Google Chrome, eu posso usar o strip também, ó. Vem aqui, ó, print, navegador. Eu uso o ponto, que é o método, e eu uso, por exemplo, se eu quiser o da esquerda, o left strip, no caso, eu venho aqui, L strip, e aí que eu quero tirar da esquerda. Como eu não tenho espaço para tirar, agora eu vou tirar, por exemplo, o Google. Eu não quero mais o Google aqui. Eu também não quero espaço, por exemplo. Agora eu vou fechar e vou fechar de novo. Ó, agora é só Chrome, entendeu? Criei um novo string com base no que eu tinha. É bem legal isso aqui, cara. Você pode, mas por exemplo, se eu vier print navegador aqui, ó, meu navegador continua sendo o Google Chrome. Então eu não mexi. String imutável, isso aqui é um novo string, entendeu? Essa é a ideia basicamente. Então eu posso estar mexendo como as coisas funcionam, por exemplo. E, por exemplo, se tiver aqui, ó, número telefônico, número de telefone. Vou colocar aqui, ó, já sei, uma coisa boa. Ó, CEP brasileiro. Por que CEP brasileiro? Porque o CEP brasileiro, ele tem... Às vezes você tem que mexer. Às vezes você vai cadastrar o zip code, né, em algum site, geralmente. Coloca lá, sei lá, meu CEP 1348091, por exemplo, aqui. Só que ele não tem a barrinha. E o brasileiro ele tem a barrinha. Então você tem que mudar isso daí. Essa é a ideia, fica com espaço aqui. Isso é bem legal. Vou fazer isso aqui, ó. Vou criar esse string aqui chamado CEP brasileiro, porque no Brasil é assim que funciona. Porém, vamos fingir que é um site americano aí, ele não deixa você colocar a barrinha. Aí o cara vai ter que colocar seu cadastro lá, por exemplo. E ele fala assim, não posso mais ter esse espaço, tem que ter uma barrinha. Então vem aqui, ó, print, no caso, eu pego o CEP brasileiro, no caso, eu aplico o método é o replace, no caso eu recoloco alguma coisa, eu troco, eu venho aqui onde eu tenho espaço, por exemplo, eu fecho aqui onde eu tenho espaço, coloco a vírgula, desculpa, coloco a vírgula aqui, ele aceita dois argumentos, ele aceita dois argumentos que no caso é o que você quer trocar e por que você quer trocar. Eu venho aqui e coloco a barrinha, por exemplo. Isso aqui acontece realmente. Aqui ó, 13.480, 191. Agora eu mudei. Mesma coisa. Se eu vier aqui ó, print CEP brasileiro, eu vou continuar sendo isso daqui. Mas para aquele string eu uso o método replace. Eu troco como ele funciona basicamente. Se eu quisesse trocar um número, por exemplo, o cliente mudou o número do CEP, não sei o que. Às vezes você muda na raiz mesmo. Se não for mudar na raiz, você aplica um método, que é o replace, no caso. Aí você dá o replace no número do CEP. Bem legal isso daí. E continua com o mesmo nome. Porém, se você quiser mudar realmente
Ah, agora eu quero mudar e vai ser sempre com a barrinha a partir de agora. Então não tem problema. Eu venho aqui, ó, CEP brasileiro, daí eu coloco igual ao CEP brasileiro, porque CEP brasileiro é igual ao CEP brasileiro mais um método, no caso. Então, ponto replace, no caso, eu venho, abro aqui de novo o método, que era o método para trocar o espaço, né? Eu venho, coloco esse cara aqui, coloco esse cara aqui, coloco esse cara aqui. Eu acho que é isso mesmo. Agora eu venho aqui print CEP brasileiro. Agora ele é com a barrinha, tá vendo? Extremamente útil. As coisas estão ficando um pouco mais profundas agora, isso é bem legal. E é basicamente isso. Vai ter mais aulas aí, beleza? Valeu, obrigado.